Seguindo, esse fornecimento de nutrientes às plantas, ele deve ocorrer a partir da interação das plantas com os micro-organismos do solo, por meio da vida do solo. Então, todo nutriente que a planta precisa tem que estar no solo, certo? Por isso que a gente fala solução. Tem que ter um solo saudável, um solo com bastante nutrientes, rico em nutrientes, para que a gente tenha a planta saudável também. E, de forma mais dinâmica, a fertilidade do solo ela é determinada pelo metabolismo do solo e pela troca de nutrientes. Então, é muito semelhante, como eu falei, a nós, né? Nós, seres humanos. Então, como nós precisamos fazer o metabolismo daquilo que eu me alimento, daquilo que eu como, né? Então, esse metabolismo no solo ele é feito através da troca de nutrientes. E aí a gente tem... A Juliana colocou para os ACRs um filmezinho do Globo Rural, muito interessante. Eu não sei se todos tiveram oportunidade de assistir, mas quem teve oportunidade de assistir, ou quem puder assistir posteriormente, vai entender melhor isso aqui que eu estou colocando, porque ele é bem didático. Tem sempre essa coisa assim, bem didática mesmo. E ele mostra essa que ele chama de translocação, que é o movimento de água e soluções do interior da planta através de tecidos condutores ou vasculares, como nossas veias, né? É muito semelhante às nossas veias. Então, a água sobe, né? E nutrientes sobem, mas também desce. Então, tem essa, eles chamam de xilema, não vou entrar nesses detalhes, e floema, mas lá ele, inclusive, explica bem, mas é bem isso aqui, inclusive mostra num desenho animado lá, essas seivas indo e voltando, né? Então, gente, isso é muito rico, isso é a ciência, né? E a ciência moderna e a agroecologia, os estudos agroecológicos estão a cada dia mostrando a importância do meu solo, né? Bem estruturado, bem nutrido, para que minha planta também esteja bem nutrida e produtiva, né? Então, essa subida e descida de seivas, né? E de água, né? Junto com a fotossíntese, junto com outros fatores, né? Os fatores climáticos, inclusive, que a gente tem visto, né? Que haja uma plenitude nas nossas plantas, né? Então, e na qualidade final do meu alimento. Isso é que é o mais interessante. Tudo isso que eu estou falando é para quê? Para que a gente tenha o alimento bom, né? Saudável e com nutrientes. Por quê? Antes de passar para o próximo, por quê? Porque a adubação solúvel, a adubação química industrial, ela não tem essa mesma troca, né? Ela não permite essa mesma troca de nutrientes. O que ela faz é igual injeção na veia. Eu brinco sempre, que é igual as pessoas que têm que tomar remédio, muitos remédios. Tem pessoas que têm né, uma mesinha de cabeceira cheia de remédios. A gente sabe que a pessoa que está com a mesinha de cabeceira cheia de remédios, ela não está saudável, ela não está com a saúde
plena. Então, ela precisa desses remédios para ela se manter ativa, né? Assim é a adubação química, né? A adubação química, ela faz isso, ela parece que mas não é. Parece que está saudável, mas não está, certo? Então, tem uma outra coisa muito interessante que a agroecologia vem, né, descobrindo, que as árvores, elas não são solitárias. E elas trocam informações com as suas vizinhas. Eu gosto muito disso, sabe? Vocês se lembram que a primeira vez que eu mostrei para vocês a agroecologia, eu mostrei uma teia de aranha. Eu gosto muito dessa visão, que é o que eu falei lá no início também, né? De sermos colaborativos. Então, lá eu colocava a teia, estamos todos juntos, né? E aqui eu trago esse outro desenho também mostrando que as árvores também têm essa conexão, né? Elas enviam alertas e dão nutrientes umas para as outras através de uma rede subterrânea de fungos que funcionam como um tipo de internet do reino vegetal. E é muito interessante, porque das raízes, né, das plantas, desses decompositores que estão ali no solo, eles passam informações, e daqui a pouco nós vamos ver um filmezinho para vocês entenderem bem sobre essa comunicação que tem entre as raízes das árvores, e isso também se uma folha cai, se já amadureceu aquele fruto e cai ali também, então tudo isso vai se reciclando, né? Mas eu vou deixar o filminho para o final, tá? Bom, aí eu pergunto o seguinte, e como é que eu faço essa revitalização do meu solo, Brígida? Porque você está falando aí que eu tenho que cuidar do solo, então como é que eu faço, né? Então, novamente, eu trago aqui essa imagem de um perfil dos solos, e aqui vocês podem ver essa comunicação aqui embaixo, ó, que acontece, certo? Lembra que eu falei com vocês que as raízes é a boca da planta? É a boca também para comunicar, para fazer a fofoca. O WhatsApp deles está tudo aqui, ó. Está tudo aqui embaixo, né? Então, como é que eu revitalizo o solo? Uma das formas também é o uso de pós de rocha. Então, por exemplo, quando eu uso calcário para calcarear, para melhorar o pH, quando eu uso terra de pirá, antes tinha uma terra de irecê, que era fosfato, pó de rocha de fosfato. Então, às vezes eu preciso usar a pós de rocha, que eles são usados para acelerar os processos de sucessão e da dinamização, e precisam ser feitas com práticas culturais que estimulam, né, a vida no solo. Então, esses pós de rocha eles vão melhorar também esse processo, não só físico-químico, mas principalmente o processo biológico dos solos. E uma outra coisa importante são os adubos verdes, né? O adubo verde, e nós vamos ver lá a experiência que a Nanda, né, lá da Jetirana, ela que é a CR, né, dentro do projeto do Bahia Produtiva, trabalha com cafés, mas ela trouxe essa experiência para a gente, né, da adubação verde. Então, o que acontece? Com a adubação verde, eu tenho um aumento da produção de biomassa, que é isso que eu quero aqui em cima, ciclando e reciclando através
dos fungos e dos pequenos insetos aqui, né? Que vai trazer também a vigor da sanidade e a sanidade das plantas cultivadas, né? Além disso, os múltiplos efeitos dos solos, a boa produção de biomassa dos adubos verdes, que antecedem o plantio direto, é uma condição fundamental para que as plantas espontâneas sejam suprimidas. Aqui ficou errado, viu, gente? Estou vendo que na hora de... depois eu vou corrigir, porque eu posso depois transformar isso num PDF e mandar para vocês também. Então, as plantas espontâneas vão ser suprimidas, né, pelo efeito da cobertura morta. Porque o que acontece? Quando eu faço a adubação verde, e vocês vão ver essa experiência lá na Jitirana, você roça, né, e o mato fica ali. Como ele fica ali por cima, ele vai virar uma cobertura morta. Então, primeiro, ele é uma cobertura viva, e lá nós vamos ver uma adubação com braquiária, bastante interessante, uma coisa bem interessante. Bom, e aqui, adoro essa foto, já mostrei elas várias vezes para vocês, porque isso aqui, para mim, traz realmente, né, os conceitos, vendo esses dois solos aqui, a gente compreende do que eu falei até agora, né? Então, a formação dos solos, então, os solos bem cobertos, eles vão ciclar mais facilmente, a vida biológica desse solo vai ser mais efetivo do que um solo descoberto, um solo nu, né? E com um solo raso. Porque também tem esse efeito, isso é que é interessante. Lembra lá no início que eu falei que as rochas, né? Os solos são formados pelas rochas e tal, e pela vegetação que vai cobrindo ali. Então, aqui, se eu tenho o solo muito descoberto, vai demorar muito mais para essa camada de pedra se transformar, né? Claro que leva um tempo longo aí, né? Tem um tempo geológico aí também, mas se eu tenho um solo bastante coberto, isso vai ser acelerado, vai ser mais rápido, tá? Aqui tem um efeito que eu acho fantástico e importante, porque se chove aqui, o que vai acontecer? Vai quebrar isso aqui, mas não vai manter úmido, ele quebra e escorre, né? Ao passo que aqui, ó, a chuva, quando bate, ela vai escorrer devagarinho aqui, dentro do solo, então vai manter por mais tempo a umidade. Então, agora eu vou pedir ao Léo para colocar, vou tirar aqui minha apresentação, e o Léo vai colocar para a gente um filme para vocês compreenderem um pouco mais sobre essa comunicação das plantas, e depois a gente vai trazer também o vídeo da Nanda, né? E aí abrimos para um bate-papo, para uma conversa, tá bom?
pessoal, eu sou Leandra, agente comunitária rural aqui da Associação Comunitária de Jitirana, no município de Bonito, o qual nós fomos planteados no projeto do edital 11, que era específico para comunidades quilombolas. Nós vamos receber aqui uma máquina de beneficiar café, um galpão e um trator cafeeiro. Hoje eu estou aqui com a Elanúzia, beneficiária e agricultora, para contar um pouquinho da sua experiência quanto cafeicultora. Olá pessoal, como a Leandra acabou de falar, me chamo Elanúzia, né? Eu trabalho junto com meu esposo, Antônio Sérgio, somos beneficiários de um projeto que para a gente é de grande importância, né? E a gente vem numa jornada extensa na produção de café. Eu nasci no berço de uma família que gosta do café, que sempre produziu café. Os pais do meu esposo também sempre produziram café. E a gente tem uma paixão por a nossa cultura, que é o café. A gente trabalha com 2 roças onde a gente faz um manejo. Um ano a gente produz em uma roça e o outro a gente cuida das 2 por igual, porém a gente foca em uma para esse ano produzir melhor e o ano que deixa ela descansar o ano que vem. O ano que vem a gente já parte para outra roça para fazer com que uma vai descansando a cada ano. Além da gente estar recebendo um projeto que é de grande importância para a gente, né? A gente também conta com algumas ajudas que hoje facilitou bastante, que além de ser esses programas que vêm pela associação, nós temos também uma forma de trabalhar usando a internet, né? E assim, a forma que a gente mais gosta na nossa produção, no nosso café, por exemplo, cobertura de solo. Muita gente usa a capinadeira, aquela manual, para retirar toda esse mato que fica no meio. Que é exemplo, nós estamos em uma roça que está nessa situação, que não é a nossa roça. Já no nosso caso, a gente usa mais aparar o mato para fazer aquela cobertura de solo no meio e limpar apenas embaixo do pé de café. Tirar o mato e deixando a própria cobertura, que é a própria folha do café, né, Nanda? Que Nanda sempre acompanha, ela sempre está vendo o nosso desempenho. Inclusive, em alguns encontros também a gente costuma falar dessa nossa forma de trabalhar. As 2 roças, cada uma tem 3.000 pés de café, que dá um equilíbrio, na verdade, né? Geralmente a gente produz a mesma quantidade nas 2. Alguns anos a gente produz em uma mais, porque são solos diferentes. Uma roça que a gente tem aqui mesmo no povoado de Jitirana e a outra é em outro povoado de Gramiá. Então, o solo eles não batem, são solos diferentes. Mas dá para levar dessa maneira, né? Inclusive, quando a gente fala nos encontros, a gente é parabenizado por isso, porque é um método, né, Nanda, que funciona e que vem dando certo no decorrer desses anos. Eu gostaria muito que quem estivesse aqui falando sobre isso tudo fosse meu esposo, que ele é quem é muito apaixonado por tudo isso, né, Nanda? Uhum. Então seria a pessoa mais indicada para estar falando. Mas a gente trabalha juntos da mesma maneira e eu acredito que isso vai dar certo sempre. E é importante a gente ressaltar, né, que dos beneficiários, a média no município de produção por hectare é de 20 sacos por hectare, e o Antônio Sérgio, que é o marido de Elanúzia, ele produz 40 sacos. Então ele é um agricultor modelo na nossa comunidade e no município também. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.